Aleluia, glória a Deus, boa noite, igreja. Olha, é com temor e tremor que eu estou aqui hoje, nessa noite, porque o que eu tenho para falar para vocês não é algo fácil de se falar, sabe? Porque, primeiramente, foi algo que Deus tem trabalhado e tocado em mim, sabe? E eu sei que não é algo fácil de ouvir, não, mas é algo que a gente precisa ouvir. Tem palavras que são como remédio pra gente, que vai tratar a ferida, sabe? Mas tem palavras que são como vacina pra gente, que é pra gente não ser contagiado por algum vírus do inferno. Então, nessa noite, que essa palavra seja vacina ou remédio para cada um de nós. Então, hoje, o tema da mensagem, a gente está falando sobre a recompensa do secreto. O tema da mensagem é humildade, o caminho para o secreto. Humildade, então, o caminho para o secreto. Então, como que essa mensagem nasceu? Quando o Rafa falou para mim que eu ficaria com a série do ano, né, da mensagem profética, eu fui colocando diante de Deus e me veio esse tema para falar sobre a questão do orgulho. Né? E eu falei assim, Senhor, como que eu vou encaixar dentro da mensagem do secreto falar sobre orgulho? Eu sabia que eu tinha que tocar nesse assunto, mas eu não sabia como. Mas daqui a pouco o pastor ele trouxe um versículo que ele se encaixou, a gente vai ler esse versículo, mas eu quero falar para você como que nasceu essa mensagem. O pastor ele sempre tem reunião com a gente, né, com os pastores da Academia da Fé. Eu e o Rafa, a gente participa online. E aí, numa dessas reuniões, ele trouxe uma mensagem sobre orgulho. E ele trouxe exemplos práticos. Ele usou a forma velada do orgulho na nossa vida. E ele foi falando, eu falei assim, nossa, parece que tem um pouquinho disso aí em mim. Parece que eu não tinha visto. Sabe o rabinho do diabo que fica ali meio escondidinho? Que você não... Gente, parece... E aí uma das formas que Deus já tratou é muito engraçado, porque a palavra vem e ela descortina os nossos olhos, né? A palavra de Deus, ela é fundamental a gente ter contato com a palavra, com a verdade. E aí eu cheguei num certo ambiente, né? Aí tinha uma pessoa que chegou, e aí assim, uma pessoa difícil. Sabe assim, uma pessoa que não quer ir? Você dá chance, você oferece ajuda e tal, mas a pessoa não tá querendo, né? Difícil. A pessoa falou assim, Senhor, não vou falar com fulano, não. Não tô animado para falar com fulano. Fulano não quer nada. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo, orgulho. Eu falei, tá bom, eu vou lá falar. Só que antes de eu chegar para falar, a pessoa veio e falou comigo. Agora, outra coisa, e essa foi mais forte ainda. O que eu quero falar com vocês é porque, assim, tem peneiras. Imagina que tem peneiras com espessuras diferentes. Tem coisa que a gente vai peneirar e vai sair coisas mais grossas. Você vai conseguir tirar o grosso. Mas tem peneira que é mais fininha. Você vai peneirar a intenção, a motivação do coração. Você vai lá no profundo. E às vezes a gente está passando a peneira grossa e já foi. Os entulhos saíram. Aquilo que era terrível, feio, sabe assim, invisível, a gente já conseguiu tirar. Mas às vezes a gente está precisando dessa peneira fininha que vai tirar aquilo que precisa ser tirado, de tudo, né? Agora essa outra coisa, a gente estava até em casa, né? Eu estava sentado com o Daniel brincando, o Rafa estava no sofá e tem um certo ministro, né? Que eu não estava ouvindo as pregações dele e tal, porque eu não concordava com certos posicionamentos dessa pessoa. Em relação à ministração da palavra, nada que fale sobre heresia. Mas porque eu fiquei sabendo de determinadas coisas, sabe o leve traz, o que um conta, o que o outro está insatisfeito e chega a você, o que a pessoa está fazendo, e eu comecei a falar, não quero nem saber. E comecei a criar uma resistência, uma barreira em relação a essa pessoa. E aí eu estava ali, sabe qual versículo que o Senhor me trouxe? De Arão e Miriam. E eu já preguei essa mensagem aqui nesse púlpito. Arão e Miriam se juntaram para falar de Moisés. Porque Moisés tinha casado com a mulher Cuxita, sei lá, Cuxita. E eles se levantaram e falaram, como que é? Que essa história de Deus só falar com Moisés. Aí, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que a gente fala e ele sabe o que a gente pensa, né? E aí Deus chamou Arão, Miriam e Moisés. E virou para Arão e Miriam e falou, é o seguinte, se tem profeta nessa terra, eu falo com eles através de visão e sonhos. Mas com Moisés, eu falo face a face. E Deus me trouxe aquela passagem para falar assim, não fica pensando ou falando, porque é servo meu e eu falo com ele. Aí
baixa resistência. O que é isso? Orgulho. Baixei minha resistência. O que eu fiz? Fui pregar a pregação e ouvi a pregação. De vez em quando ainda levanta? Sim, porque as pessoas continuam falando. É difícil? Sim. Mas eu preciso fazer o meu dever de casa, porque Deus colocou. Lembra que na semana passada eu falei de colocar luz nas trevas? A gente precisa que Deus coloque luz nesses cantinhos que vão ficando escuros. E a gente vai abrindo, sabe? Para que tantas coisas que não são legais vá dominando o nosso coração. Então essa mensagem nasceu em mim, porque eu estou sendo tratada nessa área. Então vamos lá, sejamos tratados. Porque eu estava lendo um livro, né? E no livro falava assim: o que de orgulho tem na gente é de Satanás que tem na gente. O que de humildade tem na gente é de Jesus que tem na gente. E a gente quer parecer com Jesus. Eu não sei você, mas a nossa busca é essa, de parecer mais com Jesus, né? E a Bíblia ainda fala assim, né? Jesus fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então tem um jeito de aprender a ser humilde. Porque às vezes a gente acha que é natural. Ah, sou nova criatura, já sou humilde por natureza. A carne tem que ser crucificada. A gente precisa aprender com Jesus. E hoje até eu coloco às vezes para o Daniel assistir aquele Superbook. Coloca lá para os seus filhos, se você não colocou ainda. E hoje estava falando de Jesus. Aí são duas crianças e um robô, né? E aí eles vão lá nas aventuras deles e tal. E o menino, ele se achava o superstar. E ele queria o quê? Que todo mundo servisse ele. Todo mundo, ele era o superstar, ele cantava, ele era o rei, ele se achava o rei. E todo mundo tinha que servir, carregar as coisas para ele. E aí eles foram levados até Jesus, naquele tempo que ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. E aquele menino entendeu o que de fato é ser rei. O rei dos reis. Ele veio na terra para nos servir. Que a gente possa aprender de Jesus. Manso e humilde de coração. Sabe? E que a gente possa ser sensível ao Espírito Santo. Que todas as vezes que alguma raiz de orgulho, alguma coisa quiser entrar no nosso coração, que a gente possa ser rápido para bloquear. Amém? Então o versículo é esse. O pastor Hélio está usando esse versículo como versículo base. E quando o pastor Hélio leu esse versículo, eu falei: pronto, é ele que vai se encaixar na mensagem. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se ele se humilhar. Então não é algo que alguém faz por nós, é algo que a gente faz. É a gente se colocar em submissão a Deus. O que é se humilhar? É a gente colocar debaixo de Deus. Não tem ninguém. A pessoa que quis se colocar acima de Deus, ou o trono do lado de Deus, deu ruim para ele, caiu, já era Satanás. Não tem lugar nosso que seja acima de Deus. Se humilhar é entender que Deus é Deus e a gente está aqui só para cumprir a vontade dele. Nós somos feitura de Deus. Estamos aqui para viver aquilo que está no coração do nosso Pai. E eu tentei falar, né, colocar aqui o que é ser humilde, o que é se tornar, o que é ser humilde no nosso dia a dia. Então tentei colocar algumas definições para que fique de forma clara para a gente. Então ser humilde, por exemplo, é pedir ajuda. Pede ajuda para o Senhor, pede ajuda para alguém que não está conseguindo. A gente não nasceu para ser independente. Independência é uma palavra do sistema desse mundo, onde as pessoas têm que correr atrás e conseguir por si mesmo e depois falar: eu consegui. Hoje prega-se o estilo de vida da mulher que ela tem que ser independente, ela tem que ser a bam. E hoje nós temos uma sociedade em que a mulher está crescendo e o homem está lá embaixo. E o homem está sendo cada vez mais desmerecido e famílias estão quebrando. Não que mulheres não sejam importantes, porque cada um tem o seu valor, somos criatura de Deus, mas cada um criou para um propósito, não é para um ser melhor que o outro. Nós dependemos uns dos outros, gente. Não dá para ser independente. Como é que é? Naquele dia mal, você vai se bastar? Não, nós não nos bastamos. Nós precisamos do Senhor. Ser humilde é depender de Deus. É não ter máscaras. É se render sem reservas. É se render por completo. É entregar a nossa vida toda para Ele. É ver o erro e pedir perdão. É não se achar superior.
É entender que Deus é o Todo-Poderoso e nós somos feitura de Deus. Ser humilde é servir aos outros, é servir a Deus, é falar a verdade, é ser submisso à vontade do Senhor. Ser humilde é andar mais uma milha, é assumir sua responsabilidade sem soberba. Tá vendo que não tem mistério? É o que a palavra nos chama para fazer. E eu trouxe essa frase do Andrew Murray. Muito obrigada. A humildade é o lugar da plena dependência de Deus. É pela própria natureza das coisas a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura. E a raiz de toda a virtude. Esse livro dele a gente tem até aí na biblioteca. Humildade, o caminho para a santidade. Né? Eu indico, é um livro fininho, muito bom de ler. Então, a gente vê que com a queda, né, o homem, Adão e Eva ali caindo, se instalou. Primeiro porque eles caíram por orgulho, porque eles queriam o quê? Ser como Deus. Da mesma forma que Satanás caiu, ele quis trazer, né, esse sentimento, essa vontade para o coração dali de Adão e Eva. E eles caíram. Eles queriam ser como Deus. Então, o orgulho se instalou a partir dali na humanidade. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar do orgulho de qualquer obra do inferno. Em Jesus nós vemos a humildade e por Jesus, né, a gente pode viver em humildade, nós somos salvos pela humildade. Porque como há salvação sem ser humilde? Sem a gente reconhecer o nosso erro, aonde a gente está e de como a gente precisa de Deus. E Jesus é o nosso exemplo mesmo, porque a gente vê ele agindo em humildade. Jesus, ele dependia de Deus, ele falava assim, eu não vim fazer o que eu quero, eu vim fazer o que o Pai faz, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Ele veio para cumprir um propósito do céu, ele se submetia a Deus. Quanto à oração, a gente tem que falar de secreto, Jesus separava tempo para falar com Deus. Ele tinha tempo com Deus, ele se submetia a Deus. E aí eu trouxe essa frase, a humildade não está numa roupa simples que vestimos, e não numa carinha de coitado que a gente faz. Não, mas num coração próprio que mantemos com todos. Desde o nosso relacionamento no secreto com Deus, ao nosso convívio no público com todas as pessoas. Então não é algo meramente, sabe, que a gente vê assim, a pessoa, nossa, ela se veste assim, ela é humilde. Não, humildade não é sinônimo de pobreza, por exemplo. Tem gente pobre que é soberbo. Tem gente que não tem dinheiro que é soberbo. Humildade é uma atitude do coração. E isso a gente aprende com Jesus. Outra frase do Andrew Murray. Muito obrigada. Murray. Sem humildade não se pode permanecer verdadeiramente na presença de Deus. E a gente está falando de estar na presença de Deus, um relacionamento no secreto, mas um relacionamento contínuo todos os dias. Ou experimentar o seu favor. Então, sem humildade, não dá para experimentar o favor de Deus e o poder do seu Espírito. Sem isso, não há fé, ou amor, ou regozijo, ou força permanentes. A humildade é o único solo no qual a graça se enraiza. E nós precisamos da graça de Deus. Amém? Sem humildade, nós não nos entregamos a Deus. Né? E como eu falei, o Rafa me lembrou, né? Ele fez uma conexão da minha mensagem anterior com a mensagem de hoje. Então, eu falei na semana passada dos tesouros do secreto. Então, sem humildade, a gente não pode experimentar esses tesouros do secreto. Não dá para receber o ânimo de Deus. Porque, com orgulho, como é que eu vou receber o ânimo de Deus? Sem humildade, não dá para receber a direção de Deus, porque eu não vou me render a Deus. E sem humildade, não dá para corrigir a rota. Não tem arrependimento, gente. Então, nós precisamos de Deus. Exemplo, a gente tem falado de Davi nessa série. E eu trouxe um exemplo bem rápido. Lembra na semana passada que a gente falou sobre o pecado de Davi? Que ele foi confrontado pelo profeta. E o que ele fez? Ele se esquivou? Não, ele reconheceu o seu pecado. Isso é humildade. Senhor, eu pequei contra ti. Então, mostra um coração corrigível. Por outro lado, Saul não. Quando ele foi confrontado pelo profeta, deu desculpa. Ele queria que o profeta fosse lá e mostrasse para todo mundo que estava tudo bem. Isso não mostra humildade, se mostra orgulho. Tanto é que Saul caiu do seu trono e Davi foi levantado rei. Agora a gente vai ver 3 pontos nessa noite. O primeiro, que é uma chamada de Deus, que está nesse versículo aqui de Tiago.
Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então, o primeiro ponto dessa noite, vamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Tiago 4,10, né? Uma chamada pra gente poder se submeter a Deus. E é tão interessante que quando a gente se submete a Deus, a gente coloca Deus no lugar dele, vem a honra dele. Quando a gente honra a Deus, vem a honra dele. Quando a gente faz o que Deus nos chama para fazer, vem a recompensa do Senhor sobre a nossa vida. E aí a gente vai ver algumas coisas falando sobre isso, né? Humilhe-se então diante do Senhor. Por quê? Primeiro ponto, gente, por que é importante? Porque Deus resiste ao soberbo. O soberbo fala que não precisa de Deus. Deus resiste ao soberbo. Se o soberbo acha que vai encontrar ou vai receber algo de Deus, não vai. Primeiro, porque não tem fé. Não tem entrega a Deus. E aqui está em Tiago 4,6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, ou mais graça aos humildes. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Submissão a Deus, resistência ao diabo, e o diabo vai partir em retirada. Então, pensa só, que a graça de Deus está disponível para a gente. E a graça é o poder capacitador para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou para viver nesse mundo que é tenebroso. E aí, se a gente tem essa vida de humildade, imagina que tem graça sendo derramada sobre você. Imagina que tem o poder de Deus te enchendo para você fazer coisas grandiosas no nome de Jesus. Então, Ele dá mais graça aos humildes. Eu quero te falar, você quer intervenção no seu trabalho? Você quer intervenção de Deus na sua família? Você quer respostas, milagres de Deus em alguma área da sua vida? Seja humilde. Porque Ele dá mais graça ao humilde. Seja humilde, porque Ele que exalta os humildes. Olha essa palavra, ser exaltado. Significa ser brilhante em excelência. A luz de Deus resplandece tanto em nós, que a gente exala essa luz em excelência para outras pessoas. Então, 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E Jesus, porque Ele o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus foi manso e humilde de coração, e Ele foi exaltado. Às vezes a gente quer receber recompensas que são naturais, mas se a gente tem uma vida de humildade, a gente vai receber isso que vem de Deus. Ele vai nos exaltar e trazer aquilo que é necessário e que a gente precisa. E outra coisa, vamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Porque depois do orgulho tem a queda. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Vai cair. Uma hora vai dar ruim. Não vai dar certo. Então, gente, é uma chamada de Deus para a gente ter um estilo de vida em que o Senhor é rei na nossa vida. E a gente se entrega de todo o coração para Ele. E aí a gente estava viajando a gente foi para Portugal e a gente foi visitar uma igreja lá e já tinha um livro que eu queria comprar, que falava sobre lealdade e deslealdade. E quando chegou lá, do mesmo autor, tinha um livro que chamava assim, Os que são orgulhosos. Eu falei, nossa, e era justamente o tema que Deus estava tratando comigo, e eu sabia que eu ia ministrar sobre isso. Eu falei, pronto, eu preciso desse livro também. Comprei os dois. Aí o Rafa ainda olhou para mim, você vai comprar? Porque livro na Europa não é igual aqui. Livro na Europa é caro. Livros aqui são maravilhosos de serem comprados. Hashtag fica a dica, vamos ler, né, gente? E aí nem fiz o cálculo direito. Eu sempre fazia as conversões. Falei, não, quero, compra, eu quero. E eram livros em português, é um pastor africano, né, escrito em português mesmo. Nosso português normal. E muito bom. Então, assim, esse segundo ponto, eu retirei, né, algumas coisas desse livro. Que ele fala da gente ser humilde como criança. Da gente aprender com as crianças. Né? Jesus, ele fala, né, sobre isso, sobre as crianças e tal. Da gente aprender, ter o coração
É claro que quando a gente fala de maturidade, a gente precisa crescer, não dá para ficar criancinha o resto da vida. Mas tem determinadas coisas que dá pra gente aprender com as crianças. A gente vai ver sobre isso, né? Vamos abrir lá em Mateus 18? Pega aí sua Bíblia de papel. Como o pastor Hélio, se você não viu a mensagem do pastor Hélio hoje de manhã, veja. Foi muito boa toda essa série, depois pegue lá. E como ele disse de manhã, pega a sua Bíblia de papel, pega o lápis de cor, pega a canetinha, risca, sublinha a sua Bíblia naquilo que é importante, naquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Mateus 18. A gente vai ler do 1 ao 4. A gente está falando agora no segundo ponto, seja humilde como criança, ou sejamos humildes como crianças, como as crianças. Mateus 18, do 1 ao 4. Está escrito assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Né? Teve uma época lá que os discípulos estavam lá naquela briga, quem é que vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda de Jesus, quem é que vai fazer o quê? Gente, às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas. Jesus está falando assim: seja humilde como criança, tenha um coração simples, tenha um coração rendido. Tá, então como ser humilde como uma criança? Primeira coisa que a gente vai falar, perdoando e deixando para trás, esquecendo as coisas. Eu me lembrei desse ponto, quando eu tinha uma prima, né, a gente brincava muito, quando a gente era criança, adolescente, e a gente brigava muito. Só que a gente brigava, dava 5 minutos e a gente já estava brincando. Já tinha esquecido. Qualquer coisa, a gente brigava por causa de uma colherzinha. Porque tinha uma colherzinha de coração que a gente amava, a gente brigava por coisas mínimas. Tipo irmão que briga assim muito. Só que era muito rápido. A gente brigava e já estava brincando. E eu me lembro até que a minha tia falou. Me lembro da minha tia falar isso na época. Essas duas, não tem jeito. Ou briga ou fica junto. Fica brigando toda hora. Daqui a pouco já está junto. E assim é criança. Daqui a pouco esqueceu. Passou. Não fica de cara feia, rabugento. Né? Quando a gente vai crescendo, vai ficando mais velho, alguém faz alguma coisa contra a gente, aquilo ali fica ali no nosso coração. A gente fica com aquilo, e murmura com aquilo, e conversa com aquilo, e fulano fez isso, e fulano fez aquilo, fulano chega, vira a cara para fulano, não consegue olhar no olho da pessoa. Uma das coisas que eu já aprendi, comigo, se eu não consigo olhar no olho da pessoa, tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso resolver, eu preciso consertar. Então assim, a gente precisa ser como criança. Deu ruim, teve briga, pede perdão, perdoa, conserta rápido, não deixa a raiz de amargura ganhar espaço no coração e daqui a pouco está aquela pessoa amargurada, sabe, cheia de veneno no coração. A gente precisa aprender a perdoar. Esquecer, deixar para trás. Deus nos perdoa e não leva em conta. Você se arrependeu? Pronto, está perdoado, não leva em conta. Deus não leva em conta. Da mesma forma, a gente precisa fazer isso uns com os outros. A Bíblia fala, inclusive, do relacionamento entre marido e mulher, né? Que as orações não são ouvidas. Porque se deu ruim lá, não resolveu, as orações não são ouvidas. A gente precisa, se tem problema interpessoal, a gente precisa ser rápido para consertar. Ah, mas é difícil pedir perdão. É difícil perdoar, você não sabe o que fulano fez. Tá bom. Medita na palavra. Lembra do que Jesus fez por amor a nós. A gente pode fazer. Porque Ele fez por nós. Outra coisa, como ser como criança. Humilde como criança. Ter um coração ensinável e corrigido. A criança, quando ela senta na sala de aula, ela vai aprender do professor. Né? Tem umas que são mais difíceis. Né, Rob? Tem umas que demoram mais um pouquinho. Né? Mas ela vai aprender. E a gente fica mais velho, é difícil sentar na sala de aula, porque a gente já começa a julgar o professor, a gente já começa a colocar defeito, o sono vem, o cansaço vem, a gente se rende a tantas coisas. Não, a criança aprende. Às vezes você tem que falar várias vezes, tem que ser paciente. Ela aprende. Nós precisamos ser ensináveis e corrigíveis. Aprender de Jesus
que é mansa. É sentar na cadeira e ouvir o que Jesus está falando. E depois colocar em prática. Aprender de Jesus. Então, olha só. A criança, ela senta e aprende. O orgulhoso já sabe de tudo. Ah, eu já sei isso aí que o pastor vai falar. Eu já sei até qual versículo que ele vai falar. Eu já sei até onde ele vai ir, porque eu já conheço esse estilo de pregação. Eu já sei. Gente, muitas vezes eu sentei e falei assim, não, mas eu já ouvi isso. Tá, Poliane, mas baixa a bola e ouve de novo, porque tem algo que o Senhor quer falar com você aí nessa noite. E a palavra de Deus é fresca. E nós precisamos ouvir sim de novo. Eu me lembro do pregador, né, que falado para ele, não, mas você vai pregar de fé de novo? Mas vai pregar, vai falar fé de novo. Até o dia que vocês estiverem praticando, eu vou pregar fé, eu vou falar. Então, assim, a gente precisa ouvir de novo. Precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a receber do céu. O orgulhoso é teimoso e inflexível. A criança não. Ela está com o coração aberto. Ela se rende. Né? A mãe e o pai vão ter paciência, vai ensinando e vai dando certo. Outra coisa, como ser humilde como criança? Acreditando e confiando. A gente sempre usa esse exemplo. É quando o pai está na piscina e a criança está lá e o pai fala, se joga na piscina. A criança confia no pai, ela se joga. Ela sabe que não vai morrer, ela vai se jogar nos braços do pai. A gente precisa confiar em Deus. Se Deus deu uma palavra para você, confia naquilo que o Senhor falou para você. Se Ele disse sim, é possível, então se entrega, se joga na piscina nos braços do Pai. Abaixa as resistências, sabe? Acredite, se está escrito na Bíblia, é desse jeito mesmo. A Bíblia não é um conto de fadas, não é uma história bonitinha para deixar a gente animado. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Deus fez no passado, mas Ele está fazendo hoje, na vida daquele que crê e confia. Nós precisamos ser assim, rendidos com as crianças, acreditar. Você fala para uma criança assim, se a Fátima falar para Antonella, vou te dar um presente amanhã, Antonella. O que a Antonella vai falar? Mentira, vovó, você nunca me dá presente. Não, ela vai falar, vai chegar lá cedinho, vovó, cadê meu presente? Não é? Porque a avó falou que vai dar um presente. É isso, se Deus falou que vai te dar esse presente, é isso que Ele vai fazer. Talvez não seja na manhã seguinte, leve um tempo, mas creia que o Senhor cumpre a sua palavra. A gente precisa ser humilde como criança, aprendendo a receber ajuda e permitir que a gente seja cuidado. Então, aprender a receber ajuda. Às vezes alguém vai oferecer, não precisa não, eu já sei fazer. Por mim só eu me basto. Aprender a deixar os outros, sabe? Fazer aquilo que eles são bons. A gente não é bom em tudo, gente. Por mais que a gente seja assim bom em algumas áreas, nós não somos bons em tudo. Nós precisamos uns dos outros. Então, olha só, o autossuficiente, o orgulhoso, ele não depende de ninguém. Ele fala assim, eu posso fazer tudo por minha conta própria, eu consigo. A orgulhosa fala assim, eu não preciso do meu marido. O orgulhoso fala, eu não preciso da minha esposa. Mas nós precisamos uns dos outros. Então, permita ser cuidado. E se você não está sendo bem cuidado, peça ajuda. Só não fique sozinho. É isso. Que a gente possa ter esse coração de criança. Sabe? Que se aproxima do Pai. Que se aproxima de Jesus. Que recebe aquilo que a gente precisa receber. E a gente vai para o último ponto nessa noite. Se proteja contra o orgulho. Vamos nos proteger contra o orgulho. Eu trouxe aqui para vocês justamente o que o pastor Eli falou com a gente sobre aqueles exemplos, as formas veladas de orgulho, né? Então eu quero abençoar a sua vida porque eu fui abençoado. É a peneira fininha, sabe? Aquela peneira fininha. Então eu quero abençoar a sua vida porque eu fui muito abençoado com isso. Até, inclusive, eu coloquei alguns pontos que eu preciso esse ano e tal. Eu já até falei um ponto para vocês, acho que na primeira mensagem dessa série, eu falei que eu tenho que ser menos estressada esse ano. Então, esse é um ponto que eu coloquei lá para melhorar esse ano, que eu preciso crescer nessa área. E outro ponto eu coloquei orgulho. Eu preciso me policiar em todo o tempo, se o orgulho não está ganhando espaço em mim. Então, vou falar 4 formas veladas que o pastor Hélio citou para a gente, mas eu quero depois falar uma outra também, que eu aumentei aqui. Tá, primeira coisa, se nós nos sentimos melhores do que os outros, isso acontece. Se a gente faz comparação, ou a gente vai se sentir melhor que o outro, ou a gente vai se sentir pior. Não tem jeito. Se tem comparação, vai ter isso. Ou eu vou ficar muito bem, nossa, mas eu sou melhor que ele. A comida é mais gostosa. Eu sei fazer isso melhor, né? E isso é bom pro ego. Quando a gente se sente melhor,
né? Só que eu quero te falar que é bom mesmo pro nosso ego é Jesus. É saber quem a gente é em Cristo Jesus. Bom mesmo pro nosso ego é saber que a gente é resgatado do império das trevas, porque Jesus fez algo por nós. Ele nos fez novas criaturas. Bom pro nosso ego é nos colocar no nosso lugar. É não se sentir além e nem aquém de quem a gente é. Ser humilde é isso também. Sabe por que às vezes a pessoa acha que ser humilde é assim, eu sou um pobre, coitado, cego, pecador. Sabe, eu sou a pior pessoa desse mundo, eu sou aquilo, daquilo, do cavalo do bandido. Não, isso não é ser humilde. Isso é cair na mentira do inferno. Ser humilde é saber quem nós somos em Cristo Jesus. E viver essa realidade. Então, cuidado quando você começar a se sentir melhor do que alguém. Fazer comparação, sabe? Isso é perigoso. Porque é um pouquinho. Que daqui a pouco vai aumentando. E a gente começa a se achar. Porque eu sou muito bom. Não, bom mesmo é Jesus. E se nós somos alguma coisa, é por causa da graça dele. Sem Jesus, nós estaríamos perdidos. Nós não estaríamos aqui nesta noite. É por causa dele. Tudo é para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Outro exemplo que o pastor Hélio falou, formas veladas de orgulho. Julgar por dentro os outros. Porque às vezes não sai da nossa boca. A boca vai falar assim do que está cheio o coração. Mas às vezes a gente já tem uma disciplina de controlar a boca. E a gente começa a julgar as outras pessoas. E a gente começa, no julgamento, também vem se sentir melhor. Sabe? E é muito perigoso a gente começar a julgar as outras pessoas. Porque sim, às vezes a pessoa está errada. Sim, às vezes a pessoa está fazendo um monte de coisa errada. Mas o nosso papel não é de juiz. Quem é juiz é o Senhor. Sabe, uma das coisas que Deus falou com a gente, falou comigo, que às vezes a gente... No lugar, quando a gente vê alguém caído, muitas vezes, no lugar da gente agir com compaixão e orar, a gente tem julgado e criticado. E isso é bom para a carne. E a gente para e julga, critica, e fulano fez, e fulano é aquilo. Mas a gente tem que ser movido por compaixão. E ser movido por compaixão é ser movido por amor. Porque lá em 1 Coríntios 13, fala assim, que o amor não fica feliz com o mal do outro. A gente precisa aprender, quando a gente vê alguém caído, orar pela pessoa. E guardar o nosso coração, da gente não ficar julgando. Outra forma, abrir a boca para criticar. Não sei você, mas eu já critiquei. A gente critica. Fez errado, fez assim, não era para ter sido feito. Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor permitiu? Não. Daqui a pouco a gente está criticando até Deus, porque Deus não fez. Daqui a pouco a gente está querendo ser Deus, porque Deus não fez, eu quero pegar e quero fazer no lugar de Deus. Abrir a boca para criticar. Formas veladas de orgulho. Outra coisa, agora isso aqui é forte, hein? Nos orgulhando da presença de Deus na nossa vida. Tipo, eu fico orgulhosa porque Deus está na minha vida. Porque eu sou uma serva de Deus. Porque eu sou esposa de pastor. Porque, nossa, eu sou... A gente começa a se orgulhar porque tem Deus na nossa vida e fulano não tem Deus. Olha lá, fulano é um perdido e eu não. Ai, tudo vai bem. Eu sou o José. Sou próspera em tudo. Tudo vai bem. Perigo. Quando vier isso, é aquela sireninha que teve. Cuidado, perigo. Satanás está entrando. Satanás está ganhando espaço. Cuidado. E aí vamos abrir em Lucas 18. Pega aí. Hoje a gente está aprendendo de Jesus. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Lucas 18, do 9 ao 14. Jesus também contou essa parábola para alguns dos que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava... Gente, olha só. Orava de si para si mesmo. Já viu isso? A pessoa está orando dela para ela mesma. Imagina, a gente vai para o secreto para encontrar com a gente mesmo. Que graça que tem. Que recompensa que a gente vai receber. E o fariseu, ele orava de si para si mesmo. E ele falava assim: ó Deus,
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Imagina, gente, tá lá o publicano do lado. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual esse publicano. Aí o Senhor fala, bom seria se você fosse como esse publicano. Aí ele falou, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo que ganho. Agora olha o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem pena de mim, eu sou um pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que a gente possa aprender com as palavras de Jesus. Quando a gente começar a se sentir demais, o pastor Hélio fala, baixa a bola, menos, 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 bem menos. Agora outra coisa que eu coloquei, que a gente tem que tomar cuidado, as formas veladas de orgulho é eu, tudo eu. Aí eu me lembrei da passagem de Satanás, porque ele fala assim, eu subirei ao céu, eu levantarei o meu trono, eu serei como Deus, eu. Então Satanás está aqui, né, querendo ser Deus, querendo receber a glória que é somente devida a Deus. E a gente tem que tomar esse cuidado. A gente não é sozinho nessa terra, não é tudo pra gente. Sabe, o que Deus tem dado pra nós, Ele tem nos abençoado. Hoje mesmo eu tenho sido grata, fui grata, eu estava aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, sabe? Não falta nada pra gente, Deus é bom, né? A gente precisa ter essa rendição a Deus. E a gente tem que entender que Ele está fazendo na nossa vida e é para os nossos, não é só para a gente, não é só eu. É para os nossos, é também para a gente abençoar a vida de outras pessoas, é mais, é nós. Quando a gente fala de reino de Deus, não tem um espaço para o eu. É nós. A Bíblia fala de sermos família de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, lavoura de Deus, né? Coletivo. A série do Rafa fala sobre isso, a igreja, o poder de nós. O que é ser igreja? Está falando de nós. Não é eu sozinho, é tudo para mim. Não, quando você vai fazer atos, a gente fala, não é sobre somente a respeito da sua vida, mas sobre que Deus vai instalar em você e vai transbordar através de você. E a gente precisa entender que a vida de Deus é para nós, não é eu, não é só eu recebi o like ou os likes, eu sou o bambamã do Instagram, das redes sociais. Cuidado, esse mundo prega, né? Essa coisa da gente ser o centro de todas as coisas, tem que ganhar seguidor rápido, e é rápido uma celebridade, daqui a pouco cai. A queda acontece depois do orgulho. Então eu trouxe essa frase, que é do livro que eu falei para você. Não vou falar o nome desse pastor, porque é bem difícil de falar, mas é esse pastor aí. Então, o orgulho é tão sutil, tão poderoso e tão penetrante, que as pessoas mais espirituais são facilmente destruídas por ele. Não ache que você é tão espiritual que o diabo não possa encontrar um lugarzinho. Ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. Ele está procurando. E ele sabe nas áreas que a gente é fraco, porque ele fica lá, ao derredor. Ele sabe o que acontece. Ele não sabe de todas as coisas. Só Deus sabe de todas as coisas. Só Deus sabe do seu futuro e da sua vida por completo. Mas o diabo está aí estudando a sua vida no decorrer do tempo e sabe onde você é fraco. E ele vai tentar te derrubar. Mas se a gente tiver uma vida de relacionamento com Deus, pronto. Na hora que precisar te consertar, o Senhor vai vir falar. Na hora que vai falar com a gente. Na hora que tiver alguma coisa dando ruim, Ele vai notificar. A gente só não pode deixar a nossa mente ficar calejada para não perceber os pequenos sinais de que o inferno está ganhando espaço dentro do nosso coração ou da nossa mente. Então, cuidado. O orgulho é muitas vezes invisível e por isso escapa sem ser percebido. O Rafa fala, né, cita do orgulho como sendo bafo. O seu bafo, normalmente, você não percebe. Só quando está muito ruim mesmo, né? A gente consegue ver. Mas, normalmente, você não consegue. Mas quem está conversando com você vai perceber. Gente, você percebe. Quando a pessoa está muito não, e desmerece as outras pessoas. Você já viu que alguém desmerece o outro para ficar bem? É que a autoestima dessa pessoa está tão baixa que ela precisa fazer isso. Para ficar bem. Mas a gente precisa entender e encontrar a fonte que nos renova, a fonte da nossa identidade, de quem a gente é, para que da nossa boca não saia esse bafo. A gente precisa lavar por dentro. Inclusive o bafo, ele vem por causa até do estômago.
Então, é uma lavagem de dentro para fora. É a palavra lavando a gente por dentro, de forma que as nossas palavras e as nossas atitudes vão se submeter a Deus. Ai, pronto. Mensagem enviada. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite. E que eu orei aqui no início, sabe? Que não seja mais um ano. Não vai ser um ano como todos os outros anos da nossa vida. Vai ser um ano que a gente vai experimentar mais de Deus. A gente estava no nosso encontro da conexão e a gente já ouviu alguns testemunhos de pessoas que têm se entregado mais a Deus numa vida de oração e têm recebido a recompensa. E eu quero que você tenha isso no seu coração. A maior recompensa é a própria presença de Deus. Porque na presença dele tem plenitude de alegria. Na presença de Deus a gente consegue enxergar aquilo que a gente precisa enxergar. Nós não somos perfeitos, não. Nunca seremos perfeitos. Aqui sobre a face da terra, não vamos ser perfeitos, não. Mas a gente está caminhando para um aperfeiçoamento. A gente está progredindo, a gente está crescendo. A gente não é mais aquelas pessoas extremamente imaturas. Não, a gente está crescendo. E esse ano a gente vai crescer mais e vai experimentar mais de Deus. Sabe, não foi do nada que... Não é nada do nada, né? O pastor Hélio fala, mas não é do nada que essa mensagem profética veio ao coração do nosso pastor. Tome essa mensagem, tome essa palavra para a sua vida. Não tome como mais uma mensagem, não deixe o ano passar sem que você possa experimentar mais de Deus. Não deixe o ano passar sem que você possa falar, eu tenho uma vida devocional, eu tenho uma rotina que engrandece a Deus. Não deixe esse ano acabar sem que você possa falar, eu consegui vencer. E hoje eu tenho uma rotina em que eu consigo orar e falar com Deus, em que eu consigo ler a palavra, em que eu sou transformado. Deus tem águas profundas para nós. E que todo mundo, que a gente possa experimentar dessas águas. Amém? E com o coração bem manso e humilde. Vou ficar em pé.